Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, no nome dEle, amém? Que saudade de estar aqui, acho que já foram 4 ou 5 semanas que eu não venho, né? Eu estive viajando, depois tivemos o evento no Porto, então já são 4 semanas, quase um mês, né? Então muita saudade, muita coisa para falar com vocês, né? Experiência para contar. Tivemos na Turquia, né? A Bíblia menciona a Turquia como Ásia, a Ásia Menor, né? Fomos nas igrejas da Ásia, que são as igrejas do Apocalipse, né, que João menciona. Então, tivemos em várias ruínas, só 2 não existem hoje, que é a de Filadélfia e é a de, mais uma que eu esqueci agora. Mas todas as outras existem e têm ruínas até hoje. Tiatira, isso, obrigado. Tiatira, que é a terra de Lídia, que se converteu em Filipos, quando Paulo passa pela Grécia, na Macedônia. Tiatira, Filadélfia, existem as cidades, elas não têm ruínas. Tem ruínas, mas não ruínas daquela época, né? Mas tivemos em Esmirna, tivemos em Laodiceia, tivemos agora me fugiu os nomes todos. Tivemos em Herápolis, que são as águas termais e curativas, que a Bíblia também menciona, né? Então foi muito bom fazer essa viagem especial pela história da igreja, né? Tivemos em Mileto, onde Paulo abraça os presbíteros, e eles choram, despedindo de Paulo, diz: é a última vez que eu vejo o vosso rosto, porque me esperam cadeias de tribulações. É maravilhoso, você está num lugar desse, onde Paulo abraça os seus presbíteros e despede: eu vou morrer, gente, estou indo para Cesareia, lá me esperam cadeias e prisões. Aí eles se abraçam e choram. Eu fico arrepiado, só de eu pude estar lá. Para mim isso tem muito peso, isso tem peso de glória, sabe? E eu me pergunto muitas vezes, por que Deus tem permitido eu fazer essas viagens, que era sempre tudo muito distante para mim, não é? E eu creio que isso é para trazer mais substância para a igreja. Porque quando a gente lê a Bíblia, parece algo tão distante, mas quando eu conecto com você, eu falo: eu pisei lá onde Paulo abraçou os presbíteros. Eu falo: pisou, é real, não é só um continho, tem uma história por trás. Você sabia que a arqueologia aceita o comportamento como um artefato? Depois de estudo sobre isso. A arqueologia não é só pedra, não é só antiguidade. O comportamento, as palavras que são passadas por gerações, são estudadas e são dadas como provas científicas na arqueologia. Não é só pedra. Por exemplo, nós estivemos na Grécia, aonde foi a prisão de Paulo e Silas. Mas isso aí pode ser um lugar qualquer. Pode ser uma pedra qualquer, pode ser. Se não tivesse um selo da Unesco. O que é a Unesco? Vai ler o que é a Unesco. A Unesco confirmou que aquele é o local legítimo onde Paulo e Silas foram presos. Como que a Unesco sabe isso? Porque foram estudar o comportamento, olha só, local, e descobriram que até 80 anos depois de Cristo, aquela prisão passou a ser um local de culto. Mas quem que faz culto em prisão? Se não teve algo muito grande, algo muito poderoso, algo muito relevante. Então, como a Unesco conseguiu provar que havia um comportamento de adoração naquele local, detectou-se que aquele é o local legítimo onde Paulo e Silas foram presos, as cadeias ruíram, os presos não fugiram, converteu o carcereiro, os presos todos, a família toda, e quase toda a cidade foi convertida. Então isso faz o quê? Uau, realmente não é só um continho. Inclusive é uma fé respaldada na ciência, respaldada na arqueologia. Por que eu faço questão de... Porque eu poderia chegar aqui, queridos, e dar um monte de aleluia, glória a Deus, e ficar todo mundo arrepiado. Só que eu penso em pessoas que eram como eu lá atrás. Super céticos, super difíceis de convencer. E a graça de Deus levantou pessoas certas, com argumentos certos, para mostrar que também de forma lógica conseguimos alcançar a fé. Também de forma lógica conseguimos alcançar algo espiritual. E digo mais, a verdade espiritual está por trás de algo
revelado um culto racional, algo lógico, porque essa vida espiritual ancorada na emoção, eu tenho dúvidas sobre ela. De verdade, estou sendo sincero com vocês. Eu tenho dúvidas em uma vida espiritual que é ancorada em emoções o tempo todo. Porque emoção não sustenta o evangelho. Revelação, sim. Entendimento, sim. O que é a revelação? É algo que eu entendi. Então, quando eu vejo isso, eu falo, Deus, por que você tem me permitido viver tantas coisas sobre isso? Ele diz, não entenda, só compartilhe com a igreja. Só compartilhe. Fala o que está vendo no seu coração. Fala o que você está aprendendo com a sua experiência. A primeira vez que nós fomos para Israel, eu vou pregar, eu acho que nem vou pregar, eu só vou conversar com vocês. Tenho só 30 minutos aqui. Não vai nada. Eu tentei pregar no Porto, eu preguei 1 hora e só fiquei na introdução, eu desisti, está aqui até hoje para continuar o estudo. Está terrível desenvolver estudos hoje em dia, porque as coisas vão vindo, eu tive que parar, agora bem no telefone, eu tenho que pôr um versículo que eu lembrei agora aqui, então as coisas vão acontecendo, porque o evangelho é sobre movimento, não é algo engessado, não é algo que você ensaiou na sua casa, não. É algo que você está vivendo, você viveu em casa, vive agora, está vivendo o tempo todo. Eu preguei no Porto, né, nós estávamos lá com uma conferência de avivamento, eu falei, avivamento é movimento, esse foi o meu tema lá. Não é monumento, é movimento. Faça comigo, a minha vida tem que ser um movimento e não um monumento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que vivem a vida também ancoradas a um monumento, a um momento emocional do passado. Porque aquele tempo naquela igreja. Eu tive um tempo no Revisão de Vida. Eu tive uma experiência com Deus. Eu vivi algo lá atrás. É tudo no passado. Você não está vivendo mais nada no presente. Você ancora a sua vida espiritual em algo que você no passado experimentou. A sua vida espiritual passou a ser um monumento. E eu peguei e dei esse exemplo lá, porque por mais que eu tive o privilégio de estar pisando, né, fui no Monte Carmelo, cara, Monte Carmelo, monte que desceu fogo do céu, e Elias orou e uau, poderoso demais. Andei na Via Dolorosa, onde Jesus carregou a sua cruz. Fui lá no Areópago, em Atenas, onde Paulo foi quase que julgado. No tribunal de Jesus, na casa de Caifás, no tribunal de Jesus, onde ele foi julgado e chicoteado na prisão embaixo. Andei agora nas ruínas de Éfeso, fui em Éfeso, onde Paulo caminhou, onde 30.000 pessoas se levantaram para linchá-lo no estádio. Eu vi o estádio, está lá até hoje o estádio, 30.000 pessoas levantaram a voz dizendo, Diana de Éfeso, que a deusa local é a Diana, para tentar abafar a pregação de Paulo, que Paulo passou a ser o arruaceiro local, estava abalando as fundações do mundo, como diziam os locais. Esse homem ele está abalando as fundações do mundo. Um homem em Éfeso, 30.000 pessoas, eu estava lá, e eu falei uma frase para a igreja do Porto. Por mais que seja muito bom ter em todos esses locais, em nenhum dia, em nenhum momento, eu senti algo, porque vinha poder de lá. Se você não conectar a revelação que Paulo tinha no local com você, a revelação que Jesus tinha para o seu ministério, a revelação que Elias tinha para estar no Monte Carmelo, nada vai mudar a sua vida. Você pode morar nesses locais, a sua vida não vai mudar. Você pode morar na igreja, se você não conectar, não se movimentar, baseado no que Deus fala com você, a sua vida não vai mudar nem 1 centímetro, nem 1 milímetro, nada vai acontecer, porque a fé tem a ver com eu me movimentar baseado naquilo que eu entendi, na revelação que eu recebi. Quem pode dizer amém aí? E nós queremos muito pegar em alguma coisa. Pastor, põe a mão na minha cabeça. O que adianta eu pôr a mão na sua cabeça, meu irmão? Pelo amor de Deus, você já pensou sobre isso? Se você não acreditar no que eu estou pregando para você, eu não tenho poder não, gente.
Tem gente que chega até mim como se eu tivesse poder, me encosta. Tolice. O poder está na palavra, quem pode dizer amém? Em você entender a palavra, você se conectar com a palavra. Fala comigo assim, vem. Fala assim, intimidade. Fala assim, vai. Fala assim, solidariedade. Por que eu estou falando isso? A palavra de Deus fala sobre duas formas de trabalhar. É vir. Ele fala, vem, vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando os discípulos de João, que depois iriam ser discípulos de Jesus, mestre, onde é que você mora? Ele, vem, o quê? E vede. Ou seja, fala assim, vem, intimidade. Fala assim, vai, solidariedade. Evangelismo é ser solidário. Evangelização é eu levar para alguém a vida que ela não conhece. Uma notícia que ela desconhece que existe. Vai de casa em casa. 2 em 2, vai de casa em casa e pregai que é chegado o reino de Deus. Batizai, curai os enfermos, expulsai os demônios. Vem é intimidade, vai é solidariedade. Eu tô levando algo que alguém não tem ainda, que é vida eterna. O que é melhor, gente, vida temporária ou vida eterna? E por que eu sinto quando eu falo sobre vida eterna, a igreja fica meio engessada? Como se não coubesse mais no ouvido a pregação da vida eterna. Eu quero ler com você aqui a defesa de Paulo em Coríntios. 1 Coríntios 15, 14. Se der, a gente vai, vamos ler todo o capítulo. Que fala o seguinte: 14 e 15. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Havia uma dificuldade, já naquela época, no primeiro século, nem tinha feito 100 anos da primeira igreja, já tinha uma linha doutrinária, uma linha teológica dizendo, isso não é bem assim, não é bem assim a ressurreição, isso dá para ser cristão sem crer nisso. Faz assim, ó. Faz, ó. Fala, não dá. Ele fala, se isso não existe, nós somos charlatões. É vã a nossa pregação. Ou eu creio nisso, ou eu aceito isso, ou tudo é um teatro. E eu digo para você isso hoje, ou você está inteiro nessa revelação, ou tudo é teatro. Você é teatral em vir à igreja, você é teatral em sentar aqui. Fala assim, misericórdia, pastor, pega leve. Mas às vezes nós temos que pensar nisso. O vir à igreja é teatral? Porque eu tenho o costume de ir ao domingo. É tradição da minha família. Essas tradições estão matando o sentido do evangelho. E uma das coisas que eu entendo que me tem feito ter essas chances de visitar as bases, as identidades da igreja, é isso. É dizer, o que aconteceu naquela época que não está acontecendo agora? O que tinha naquela igreja que não tem agora? Por que eles viviam aquilo que nós não conseguimos viver agora? E é inevitável as comparações. A minha mãe, ela falou uma vez que o meu avô, ele era um estudioso da Bíblia. Ele tinha sido um pastor, estava em casa já há muitos anos, não tinha mais ministério. E eu lembro que já falei isso algumas vezes, que a imagem que eu tinha dele desde pequenininho era quando ele ia lá em casa. O primeiro sol da manhã, ele ia para trás da casa, abria a Bíblia, e eu lembro de ir lá para trás, correndo para dar um abraço no vô. Ele estava lá em silêncio, aqui o sol batia naquela cabeça branquinha, e ele ficava ali horas lendo a Bíblia.
muito estudioso. Um dia minha mãe falou assim, olha, ou eu ouvi o diálogo entre os dois, eu era criança. O que falta para a igreja brasileira, ou mundial? Aí ele falou que naquela época eu não entendi, passei anos sem entender. E hoje eu entendo. Ele falou assim, falta uma perseguição. A igreja precisa de uma severa perseguição. Porque aí a igreja vai viver que o propósito dela de verdade. E eu não entendi isso. Quando eu vejo que a igreja, olha, isso eu vou te falar algo 100% histórico. Não é opinião, não é revelação, é história. A igreja cresceu até o ano 332, se eu não me engano, da era cristã. Foi o tempo que ela foi legalizada. Constantino legalizou a igreja no ano 300, depois de Cristo. Enquanto ela não era legalizada, ela não parava de crescer. Era só perseguição e crescimento. Não era legal ter templos. Quando que eu vejo que a igreja se perdeu? Quando legalizou. Agora pode fazer templos. Aí a energia do povo já não era mais para ir nas casas e expressar o amor e o evangelho. Era para construir templos maiores do que os templos de Diana, os templos de Apolo, os templos de etc. Focou-se a energia em ter templos maravilhosos. Eu fui na igreja agora, que ainda existe, que se fez o concílio de Liceia, o primeiro concílio doutrinário, feito por Constantino e vários patriarcas daquela época. Está lá a carta do concílio na igreja até hoje, gloriosa. Em Laodiceia, tinha mais de 6 templos cristãos, em Laodiceia. Aí se você, lindíssimos, enormes. Aí você vai ver, você vai buscar lá em Apocalipse, qual que é a queixa de Deus para Laodiceia. Vocês têm ricos, vocês têm dinheiro, têm tecidos, têm tudo, mas vocês são o quê? São pobres, cegos e o quê? E nus. É o choque. Ou seja, vocês são a minha igreja ainda. Eu não abortei vocês, eu não deserdei vocês, não. Vocês são possessão minha. Estou triste com vocês. Fala assim, Deus é bom demais. Porque Ele fala, eu estou triste contigo. Não te joguei fora não, mas você é pobre, você é cego e você é nu. Ele faz isso com a gente. Porque o que foi que eu aprendi? Que as igrejas da Ásia, ela é uma tipificação da vida espiritual de cada um de nós. Você pode ser aí sentado um tipo da igreja da Ásia hoje em dia. Você pode ser um tipo Laodiceia, você pode ser um tipo Filadélfia, um tipo Tiatira, um tipo Esmirna, um tipo Éfeso. Porque quando João escreveu, a glória de Laodiceia não existia. Entenda isso. O apóstolo João teve o seu ministério em Israel, boa parte na Turquia, né, Ásia, atual Turquia. Ele foi preso e foi exilado, ele morreu exilado na ilha de Patmos. Tá? Foi lá em Patmos, já exilado, que ele escreveu o Apocalipse. Então, não se é provado que a carta de Apocalipse chegou até as igrejas. Porque a carta, escuta essa, a carta não era para aquelas igrejas, era para nós hoje. Quem pode dar um amém aí? Aquela carta em Patmos era para nós hoje. Porque a Laodiceia que ele relata, olha que interessante, a Laodiceia que ele relata, preso em Patmos, já bem velho, não existia naquela época. Ela veio a ser assim 300 anos depois, com Constantino. E o que? Disco. Tá emocionante. As cadeias estão ruindo aqui hoje, está quebrando tudo. Então você entende isso, você entende que João escreveu para a igreja, para o futuro. E ele morreu exilado, ele não teve como essa carta chegar até a igreja. Não é? E lá na frente você vê que de verdade acontece isso. Como, por exemplo, ele fala para Esmirna,
sobre as perseguições que eles estavam vivendo. E um dos seus discípulos, chamado Policarpo, depois é morto, martirizado, queimado vivo em Esmirna. Então você vê que Deus é bom, porque Ele fala: eu conheço você, estou triste com você, mas tem esperança, tem jeito, tem solução. Você pode dizer amém? Um dos estigmas que eu acho que nós devemos quebrar é eu venho para a igreja porque eu estou bem, eu venho porque eu sou bom, eu venho porque eu sei tudo. Não, eu venho porque eu preciso mais, eu venho porque adorar é meu ministério e eu preciso melhorar, eu venho porque eu preciso aprender mais. Eu não venho porque eu sou validado, porque eu sou ótimo, porque eu sou um exemplo. Eu tenho uma frase que eu falo às vezes, mas eu tenho que falar, depois eu tenho que explicar, que ninguém entende. Que é: eu cheguei na igreja perfeito, bom, e fui ficando cada dia pior. Por que eu digo isso para você? Porque quando eu cheguei na igreja, eu sei que eu sou pecador, tenho pecado, todo mundo tem, né? Só que assim, na minha concepção, não, eu sou casado, sou fiel à minha esposa, não tenho vícios, sou trabalhador, vou lá ajudar esses crentes. Eles precisam de mim, porque eu sou um exemplo social. Cheguei lá bom, não, sou perfeito para ser crente. Cheguei perfeito, cheguei bom. Fui ficando o quê? Cada dia pior. Porque quanto mais a luz chegava em mim, mais eu via algo que eu não queria ver. Eu via mais um problema, eu via mais um erro, mais uma fragilidade, uma emoção que eu desconhecia. Eu falei: meu Deus, com que eu continue ficando pior. Eu quero ficar pior cada dia. Quanto mais eu piorar, mais perto eu vou ficar do Senhor. Pastor, isso é uma heresia. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão o quê? Consolados. Se você buscar algumas versões, está assim: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. A palavra choram, no grego e no hebraico, ela lembra a palavra luto ou morte, que é o quê? É a pessoa que reconhece o luto do pecado, o luto do erro, o luto do arrependimento. Ela fala: todos aqueles que olharem para algo com vontade que aquilo morra, com um choro para que aquilo morra, ele vai ser o quê? Consolado, ele vai ter o perdão, ele vai ter a recompensa, ele vai ter a coroa de glória que ele busca. Quem pode dar um aleluia aí? Ele vai ter isso. Quando eu falo que eu estou cada dia pior e quero ficar pior, é isso: eu quero estar sempre em luto, em choro, em guerra com aquilo que eu quero que morra, que eu quero que está vivo em mim, mas que eu não quero que viva mais. Eu quero travar uma batalha contra isso. É importante entender isso, gente. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala: se você não entender isso, que evangelho é sobre vida eterna, é sobre ressurreição. O que diziam para as pessoas? Não, Cristo ressuscitou, mas você não sabe se você vai ser ressurreto. Ele diz: não, que sentido faz isso? Se Cristo pode ressurgir dos mortos, por que não há poder nele para fazer você ser ressurreto? Sabe qual é o problema? É o de Isaías, quando ele fala em Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que nós estamos testemunhando? Nós temos que entender o seguinte, que nós somos testemunhas. E mais do que ser um bom pregador, eu tenho que ser uma boa testemunha. Sabe que aquilo que você acha que é pequeno, que ninguém nota, que você viveu com o Senhor, pode ser um mundo para alguém, pode ser algo fantástico para quem você pode contar? Ah, meu testemunho não é tão glorioso como eu já ouvi. Não, mas o seu é glorioso para alguém que precisa de ouvir. Compartilhe com as pessoas que estão ao seu lado as vitórias,
as coisas singelas, as bênçãos que você tem vivido com o Senhor, que você atribui ao Senhor, a não ser que você atribua tudo ao seu braço, aí você realmente não pode ser testemunho de nada. Mas se você atribui, você está vivo, você ser curado, como disse aqui a Bárbara, pessoalmente, testemunhou que no Senhor ela buscou a cura de algo que pessoas não conseguem às vezes curar em psicólogos. Está aqui a Tatiana, que é psicóloga, e sabe disso. Uma oração, um momento, uma intervenção divina. Tínhamos aqui um caso, um senhor, é familiar da Kelly e do Leandro, anos em depressão. Se eu falar algo errado, me corrija, tá? Estava sempre aqui no culto, aquela cara assim e tal. Aí, um dia, um momento, uma intervenção, desapareceu, removeu com a mão aquilo. O homem passou a ficar leve, sabe, feliz, sorrir. Porque houve o quê? Uma intervenção, a depressão foi embora. Porque Deus interviu. Então, seja uma testemunha, porque Deus tem te dado vitórias. Quem tem tido vitórias aqui do Senhor? Conte para alguém. Conte para o máximo de pessoas que você puder contar. Por que testemunha é mais forte do que pregação? Vou te dizer por quê. Porque quando eu testemunho para alguém alguma coisa, eu não dependo que o outro creia. Porque ninguém tira de mim aquilo que eu vivi. Certo ou errado? Se você vem me contar uma coisa e eu não acredito, o que você fala? Problema seu. Problema seu. Eu estou te contando que você não pode tirar o que eu vivi porque você não acredita. Então, o testemunho é mais forte do que a pregação. Quando eu conto para as pessoas que eu, não posso dizer que eu era, porque eu sou gago ainda, que eu era muito mais gago do que eu sou hoje, e super tímido, porque eu ainda sou tímido, e fui para uma célula porque pedi a Deus uma chance de pregar, e eles me destravou a língua, me pôs fogo no peito, eu preguei, e as pessoas se assustaram. Você pode crer ou não, mas nada vai tirar de mim essa experiência, meu irmão. E nem posso atribuir a mim essa vitória, porque toda a minha vida quis falar daquele jeito, não conseguia. Só naquele dia eu consegui, por quê? Porque eu orei, porque Deus interviu. Ele colocou a mão dele na minha cabeça, na minha língua, no meu peito, e tudo aconteceu. Então, nada vai tirar isso de mim, você crendo ou não. E eu vou contar isso 1000 vezes, porque foi algo que me impactou, que sustenta o meu ministério, que me motiva a subir aqui, porque eu não sei até quando esse fogo vai queimar. Espero que para sempre, amém? Orem por mim. Mas eu sei que esse fogo vem do céu. E eu, com a minha característica, eu sei que se não tiver fogo de Deus, eu não subo. Porque é a minha característica. Porque a minha natureza é tímido, gago, quieto e isolado. O Wesley, sem o Espírito Santo, ele é assim. Então eu dependo disso 100%, porque eu sou muito pobre nesse sentido. E louvo a Deus por isso. Que se eu não fosse pobre, eu não tinha que buscar tanto, depender tanto. Às vezes a sua maior bênção é a muita escassez em alguma coisa. Ninguém gosta de ouvir essas frases, né? Essas frases não dão aplauso. Não dá. Não precisa de aplaudir não. Não dá, eu sei que não dá. Para de falsidade, irmão. Eu nem sei qual frase que eu falei mais. Às vezes a sua bênção é você ser escasso em alguma coisa. Ah, pastor, mas como é que pode ser bênção ser pobre? Ser bênção ser perseguido? Vou te dar uma perspectiva que eu tenho aprendido. E eu aprendi isso lá, por exemplo, em Esmirna. A escassez, muitas vezes, não tem a ver sobre falta, tem a ver sobre o nível de confiança. Pastor, você vai embolar a minha cabeça hoje. Eu falei, se Deus quiser, eu vou embolar sim. Vou repetir. A escassez nem sempre tem a ver com falta, mas com o nível de confiança de Deus em você. Pastor, me explica melhor, pelo amor de Deus. Me fala uma coisa.
Policarpo tornou-se um mártir da igreja. Policarpo foi no ano 84, ano 100. Ele foi discípulo de João. Não, ele tinha 84 anos quando foi martirizado. João já tinha morrido em Patmos. E na hora que ele estava na fogueira, no monte, para ser queimado, o governo local queria fazer dele um exemplo. E deu a seguinte chance para ele: nega Jesus, negue a Cristo, negue a sua fé, e nós vamos perdoar você, tirar você desse martírio. Aí ele fala a seguinte resposta: Jesus tem sido meu melhor amigo por 84 anos. Como que eu vou deixar de ser o seu melhor amigo nesse momento? E gritou com toda a força dele: eu sou cristão, eu sou cristão e eu sou cristão, 3 vezes. E atearam fogo e morreu. E tal testemunha. A pergunta é: Deus o deixou ser queimado ou o confiou o martírio? Você já se perguntou isso? É preciso ter muita confiança em um discípulo a dizer: olha, eu te confio que você vai morrer por mim, vai sofrer cadeias e perseguições. Eu tenho essa confiança. Eu falei: Senhor, será que eu sou digno dessa confiança? Será que eu não iria dizer: não, era brincadeira, apaga aí, depois a gente conversa? Será que alguns de nós somos dignos da confiança que Policarpo teve de Deus, de ir até o final com a sua vida? Muitas vezes a sua escassez não é falta, Deus está te confiando alguma coisa, algum propósito nesse ambiente, nesse local que você está. Eu quero ouvir um amém pela fé. Ou também a sua abundância, porque é preciso ter muita confiança de Deus para se colocar em abundância. Tiago leu aqui agora os perigos da riqueza, e que inclusive Jesus já alertava sobre isso, sobre o amor à riqueza. É preciso que Deus confie muito em alguém para liberar recursos para a gestão do seu reino e viver bem na terra sendo cristão. A questão é: eu sou digno de confiança de quê? Em que área na terra? Nós temos que às vezes fazer perguntas diferentes, olhar por outros ângulos, porque as respostas que você já conhece, mas as perguntas não foram todas feitas ainda. E o que pode fazer você mudar é fazer uma pergunta nova. Quem pode dizer amém aí? Por que eu não saio daqui? Por que eu não movimento não mudo a minha vida? Por que não muda o meu casamento? Muda a pergunta, procura uma nova resposta. Porque estar vivo com Deus é estar nos movendo com Deus. Avivamento é movimento. Atos 17, versículo 28, e eu vou ter que encerrar aqui porque está acabando o meu tempo. Fala o seguinte, abre lá comigo, Atos 17, 28, que eu não tenho aqui todo o versículo. Qual que é o versículo? 28. Pois nele o quê? Vivemos, nos o quê? Movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Vivemos, movemos, existimos. Tudo é movimento. O pastor Paulinho pregou no sábado à noite. Quem estava aqui? Festa profética, né? Muito bom, muito bom. Ele falou que deu o seguinte exemplo, fez a seguinte metáfora. Por vezes você não consegue ver o vento. Você ouve o vento. Você está na sua janela, você vê lá fora uma árvore balançar, sim ou não? Você sabe que tem vento por quê? Porque está o quê? Movimentando. Muitos sabem que eu escrevi um livro chamado Inércia, que fala sobre isso. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Se alguém olha da janela e não vê eu movimentar, e a explicação que se vem não é que Deus está movimentando, é porque eu estou vivendo a morte espiritual.
A pergunta é, quem olha de longe para você, pela janela, ele está vendo uma árvore estática ou tem movimento aí? O vento está batendo em você? Está se movimentando? E por vezes os movimentos não são visíveis inicialmente, são movimentos internos. Quando nasce o arrependimento, quando nasce a vontade de dobrar o meu joelho para orar, quando eu refreio a minha carne, quando eu subjugo o meu temperamento sobre a vontade do Espírito Santo, quero ouvir um amém? Pessoas falam, o meu temperamento é assim. Não, o seu temperamento é assim sem o Espírito Santo. Vou repetir. O seu temperamento é assim sem o Espírito Santo. Porque não tem colérico, sanguíneo, fleumático ou o que for que não mude com o poder de Deus em sua vida. O mal educado fica educado, o colérico vira um cordeirinho. Tudo muda. A questão é que você não submete o seu temperamento debaixo do poder de Deus. Posso ouvir mais forte? Mulheres, agora mulheres, vai um amém mais forte. Brincadeira, tá? Não é fácil não, gente. Mas a definição é essa, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Para fechar, vou te dar aqui uma frase. Avivamento é morrer. Avivamento é morrer. Porque não se pode matar quem já está morto. Por isso que Paulo não tinha medo, Policarpo não teve medo, Pedro, gente, sabe onde eu fui? Eu estou lembrando os flashes. Eu fui no túmulo do apóstolo Felipe, também martirizado, crucificado de cabeça para baixo, em Herápolis. Ele está enterrado em Herápolis. Quer dizer, está lá o seu túmulo, né? Então, Felipe foi um homem assim, um apóstolo fantástico, destemido, questionador. Se você for ler João, você vê que ele pergunta a Jesus Cristo, mostra-nos o Senhor, isso nos basta. Ele quer mais resposta. E você vê que é ele que evangeliza o eunuco de Candace, quando está andando, né? Ele anuncia Cristo ao eunuco que ia para a Etiópia pela carruagem. Ele é arrebatado, vive, é o único cara na Bíblia que sai fisicamente de um local e aparece em outra cidade. O único milagre que você vê isso foi Filipe. Nós tivemos lá no túmulo de Filipe. O que faz esse pessoal ser destemido? É porque você não pode matar quem já está morto. Já morreram para si mesmo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo mundo sabe essa frase. Enquanto houver muita vida nossa falando, nós vamos ter problema. Agora, quando eu já morri para mim mesmo, para que Cristo vive em mim, aí já não temos mais a morte física. Tudo é lucro, como disse o apóstolo Paulo. Então, avivamento é morrer. Então, fala assim, vem, intimidade. Vai, solidariedade. Evangelismo, fala, evangelismo. 2 passos principais nós temos que entender para viver um avivamento. Primeiro, avivamento é uma consciência coletiva. Vou repetir. Eu vou encerrar aqui, prometo. Avivamento é uma consciência coletiva. Ou seja, o pastor não tem que pregar para a igreja que é preciso evangelizar e levar a vida lá para fora. É uma consciência coletiva de que nós servimos um propósito e não uma instituição que se reúne no domingo. Avivamento é uma consciência coletiva. Quem pode dizer amém? Isso não se programa, não se replica. Quem faz isso é o Espírito Santo. O dia que você vê que um grupo inteiro entende isso sem ninguém pedir, sem ninguém cobrar, você vai ver um vislumbre do que vai iniciar uma nova onda de conversão, de poder de Deus na terra. Porque a igreja é um organismo vivo.
que não pode depender só da pregação do pastor. Ele tem que depender do que ele é ministrado pessoalmente em Deus. Ele pode dizer amém aí. Número 2, avivamento é sobre intimidade e santidade. Quando você ouve falar venha para a intimidade, vem para mais perto. Porque só você fala para vir quem está longe, sim ou não? Se está perto, não precisa do convite. Se eu falo vem, é porque você está numa distância que não me agrada. Eu preciso de você um pouco o quê? Mais perto. Então não há avivamento sem existir intimidade e santidade. Pastor, me fala um pouco mais sobre santidade, porque parece algo impossível de alcançar quando eu escuto a palavra santo e santidade. A palavra santidade no grego não tem o sinônimo que nós temos hoje de casto, de 100% sem pecado. Não é isso, nunca foi na realidade. Santo quer dizer separação. É o que nós fizemos aqui com João Pedro, nós separamos, consagramos. É quando eu sou separado, inclusive com os meus pecados. Eu peco inclusive dentro da minha consagração. O meu pecado não me tira da minha consagração. Quero ouvir um amém? Ele me faz chorar mais, é querer mais o luto, querer mais me libertar daquilo. Paulo revela isso. Ele não fala o que é, mas ele fala que tem um espinho na carne, que o atormenta, que o incomoda, e que Deus deixou e disse que não vai tirar para que ele não se gloriasse. Olha que coisa maravilhosa, ele entendeu isso. Que Deus sabe que ele é tão miserável na sua carne, e para que ele não se visse como Deus, porque já se via, se você vê relatos bíblicos, quando ele fazia milagres na Grécia, que era super politeísta, tentaram impor ele uma deidade, né? Como se ele fosse Mercúrio. Enfim, tem lá um relato, lembrei agora de cabeça, depois você lê. Então, as pessoas tentavam idolatrá-lo. E Deus disse, olha, você tem aí um espinho, eu não vou tirar, para que você não acredite na onda do povo. Só que uma parte. Infelizmente, tem muito pastor acreditando na onda do povo, hoje em dia. O povo enche a bola, pastor, você é demais. Pastor, você prega muito. Pastor, você parece um semideus. E se você não tiver um espinho na carne, você vai na onda, cara. Eu já ouvi relatos de gente, pastor já nem toca nele mais. O cara construiu um elevador no púlpito, assim. O pastor chega assim de baixo, assim, ó. É verídico, uma redoma. Tem cada absurdo que você ouve no dia de hoje, porque os pastores estão acreditando no que o povo está falando para eles. Porque um povo sem Bíblia leva um pastor a ficar vaidoso. Um povo com Bíblia prova o pastor, deixa ele estudioso, deixa ele santo, deixa ele com a teologia afinada. Cada igreja tem um pastor que merece, quer dizer isso. Cada igreja tem um pastor que merece. Uma igreja que é analfabeta, biblicamente, vai ter um pastor que vai se achar um Deus, que vai explorar, que vai pegar não só a lã, mas a carne toda da igreja. Então, você tem que ter uma vida de quê? De intimidade e santidade. Santidade não é ser perfeito, mas é ser separado para buscar melhorar cada vez mais a cada dia. Quem pode dizer amém? Quem pode dar uma pausa e fora do Senhor? Segundo ponto, fala assim, vai para fora. Igreja, ela é lá fora. Eu tenho um sonho. Eu não tenho a pretensão de mudar isso, mas eu sonho um dia onde todas as igrejas, todas as igrejas evangélicas vão tirar as placas da igreja. Todas. Vão pôr a placa para dentro. Porque a placa eu tenho que ver, sabe quando? Quando eu saio da igreja. Porque a placa me lembra o meu ministério, o meu campo de ação social, guiado por Deus. Quem pode dizer amém? Então a placa
ela me lembra missão. Então eu tenho que sair da igreja vendo a placa. Se eu ponho lá fora é porque eu quero atrair crente. Não, se eu ponho dentro, eu quero instruir o crente. Eu tenho um sonho, que todas as igrejas vão pôr as suas placas para dentro, assim. E lá fora só assim, igreja. Ou uma cruz, eclésia. Que lindo, imagina, todo mundo, eclésia, igreja. E a placa para dentro, para instruir o crente. Que sentido faz? Pode dar uma pausa bem forte do Senhor. Que sentido faz eu instruir? Eu tenho que atrair. Eu tenho que ir até lá fora e levar o evangelho para quem não conhece. Se eu ponho placa para atrair, eu já atraio quem já recebeu, quem já ouviu, quem já testemunhou, quem já se converteu. Quem se comporta assim é mercado, é empresa. Cria um rótulo e tenta atrair o seu mercado baseado na sua imagem que foi criada. Mas eu não quero mudar o mundo e eu sei que a intenção é sempre melhor. É algo futuro, é algo que Deus sabe as dores da igreja e vai trabalhar. Mas não faz sentido você ter uma placa se você sai da sua igreja e você não vê a missão que você está inserido. De evangelizar, testemunhar, abrir célula, mudar vidas. Mudar vidas. Isso é um pouco revolucionário, sim, mas não deveria ser, porque estou só trazendo os nossos olhos para como a gente nasceu. A igreja de Atos era assim. Era assim que funcionava. Até que vamos construir templos maravilhosos. Constantino inaugurou, é a religião oficial do Império Romano. Vamos ter o maior templo. Vamos ter mais isso, vamos ter aquilo. Então vem intimidade, vem santidade, vai evangelismo, ser solidário. Eu já tive casos aqui nessa igreja que pessoas ficaram chateadas porque se converteram por outra pessoa e o amigo não evangelizou. Pastor, como é que ele sabia que eu ia para o inferno? Não, de verdade, isso é verídico. E não disse nada para mim. Que amigo é esse? Já ouvi isso mais do que uma vez. Pessoas se queixando aqui na igreja de que alguém estranho evangelizou ele, mas o amigo que estava nessa igreja não disse nada para ele em relação a Jesus. Porque é solidariedade, é resgate, é missão, é amar. De verdade, sabe o que a gente está fazendo hoje em dia? A gente olha assim, está morto, tá, mas merece. Deixa aí, não faz falta não. No céu isso não faz falta não. Nós não somos os juízes, meu irmão, quero ouvir um amém. Nós somos os que levam a esperança, o que leva a uma palavra de salvação, de amor, o que leva a anunciação de que alguém nos amou como nunca ninguém amou. Eu tenho pais que me amam muito, mas eles nunca me amaram como Cristo amou. Meus filhos me amam muito, minha esposa me ama, mas nunca ninguém me amou como Cristo amou. Ele morreu por mim. Alguém morreu por você? Quero te perguntar isso hoje, além de Cristo. Alguém morreu por você? Só que tem alguém que não sabe que Cristo morreu por ele, lá fora. Tem alguém que não sabe que Cristo morreu por ele, lá fora. E que se você não contar, ele não vai saber. O seu papel não é ele acreditar. Desculpa, deixa eu falar uma coisinha. Você não é tão importante como você pensa para estragar a sua imagem assim não. Pastor, como é que vai ser a minha imagem se ele descobrir que eu sou crente? Perda menor. Você não é tão importante como você imagina, não. Me desculpa te falar isso. Vale a pena você arriscar a sua imagem para anunciar para alguém que não sabe, mesmo que ele não creia. O seu papel não é fazer crer. Quem faz crer é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E pode dizer amém? Essa aí é outra parte. Agora, se você quer ser Deus, aí você assume o outro lado. Mas eu te dou um conselho, sai fora disso. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus.
para você cabe apenas dar para ele uma notícia. Sabe que tem alguém que te ama, que te amou como nunca ninguém te amou, ou vai te amar nessa terra, que ele morreu por você, deu a sua vida pelos seus pecados, para te dar a vida eterna, que se você crer nele e o receber, você pode ter a vida transformada. Não sabia, não creio nisso, tudo bem, estou te contando, que eu criei, me entreguei, e isso mudou a minha vida, e mudou a minha história. Queridos, eu te garanto, isso vai ficar bombardeando naquela mente durante anos. Você não tem ideia do poder dessa anunciação para alguém. Vai ficar batendo. Até um dia alguém colher aquele fruto. Então eu quero te convidar a pensar nisso hoje. Entender que avivamento é movimento. Dois lados. Vem intimidade, santidade. Vai, evangelismo. Fica em pé onde você está. Quero orar com você. Em João 10, 9, fala assim, Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, fala assim, entrar. Fala assim, vem. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Fala assim, sairá. Fala assim, vai. Mais uma vez, de outra forma, ele fala, 2 etapas. Para você poder ir, tem que vir. Se você não vem, você não pode ir. Mas se você vem, você também não pode ficar. Oh, aleluia. Você pode vir, mas não pode ficar. Tem que ir. Entrará e o quê? Sairá. Fala assim, entrará, sairá. Que Deus é esse que me quer muito, mas depois fala, vai embora. É o Deus que entende a missão e o propósito que nos foi incumbido. Qual que é o nosso problema? Nós queremos só entrar e ficar. Ai, está tão gostoso, é tão bom o culto, é tão bom 4 paredes aqui, parede preta, olha que ecrã de LED maravilhoso. Eu quero ficar. Aí tem um evento, eu quero ficar no evento. Aí tem outro, eu quero ficar. Aí você fica andando, porque hoje em dia, conferência tem toda semana. Você pode ficar hoje em dia em Portugal, você pode ter todo dia uma conferência. É só procurar. Mas produtividade, zero. Porque você só quer entrar e ficar. Entrar e ficar. Entrar e ficar. Sairá, ninguém quer sair. Pastor, tal sairá. Testemunho pessoal, vida com Deus, células, pregação. Por que não rua? Também sairá. É sair. Nem Instagram eu te falo que eu considero o sairá, porque hoje em dia é só para dar polêmica, nem para instruir, é para desinformar. Aquilo hoje em dia é mais desinforma do que informa. Então eu quero que você hoje pense sobre isso e fale, meu Deus, eu vim aqui eu vim aqui, pastor, porque eu precisava de uma bênção hoje. Você me colocou um problema, você me colocou mais um problema para eu pensar. Eu falei, amém. Buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não preocupe com o que você há de comer e beber, como fala em Lucas, né? É a fé do pardal, que ele não armazena, ele não confecciona, ele não se preocupa, mas todo dia ele tem o seu alimento. Será que Deus não te tem por mais valor do que um pardal, do que um pássaro que é no campo? Aí está outro exemplo. Não sois vós mais valiosos do que os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. E ele nasce hoje e amanhã é colocado no fogo. Um dia de glória. Não valei vós muito mais do que os lírios do campo e as aves que estão no céu? Ele fala assim, homens de quê? De pouca fé. Oh, homens de pouca fé. Nossa,
Deus cuida do pássaro, Deus cuida do lírio, e não vai cuidar de você, que Ele criou com um propósito. Quero ouvir um aleluia bem forte. Ele cuida de você. O seu problema já está resolvido. Abraça o problema de Deus, abraça a dor de Deus, abraça a causa de Deus. A provisão vai chegar. A provisão vai chegar, queridos. Eu não posso mais falar, deixa pra lá. Quero só orar com você. Já passou 1 hora, misericórdia. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Se reorganize a nível espiritual. Culto não é só um dia de você vir aqui bater o ponto e cumprir o costume de vir domingo, não. Culto é um dia de revelação, que mexe comigo, que me convida a eu me arrepender, me reposicionar, a viver uma vida espiritual com sentido. Com sentido. Não seja um religioso, não seja alguém que sirva tradições, não, viva uma vida pessoal, íntima com o Senhor. Pergunte a Deus: como é que eu posso ser útil, Senhor, nas tuas mãos? Eu quero ser uma flecha na sua aljava. Pega essa flecha, puxa, joga longe, joga forte, com propósito. Eu quero te servir, eu quero te encontrar, porque tudo, meu amado, tudo que você tem que resolver, vai resolver na intimidade. No vem você é curado, no vem você é liberto, no vem você é revelado, no vem você é tratado, no vem você é salvo. Apenas venha, porque o resto vai acontecer em nome de Jesus. Mas não permaneça só no venha, vai também, entrará e sairá, entrará e sairá. Deus te chamou com um propósito. É preciso uma consciência coletiva na igreja para algo melhor e maior, sem avisos, sem programações, algo intuitivo, um movimento constante debaixo do poder e da glória de Deus.